Olá, a Câmara dos Deputados estuda a possibilidade de adotar, após a pandemia do Covid-19, um sistema de deliberações misto, onde os parlamentares debateriam e votariam presencialmente os temas mais polêmicos e complexos. As demais votações, em especial aquelas onde há consenso, poderiam se dar de forma remota. A medida valeria tanto para as sessões do plenário quanto para as reuniões de comissões técnicas da Casa. A ideia é aproveitar, sempre que possível, a inovação trazida pelo sistema de deliberação remota, que foi desenvolvido pela área de tecnologia aqui da Câmara e vem sendo utilizado durante a pandemia do Covid-19 para viabilizar a continuidade dos trabalhos do plenário. E para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados desta edição do programa são os deputados Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Câmara Debate, agora gravado em formato digital. Deputados, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando, pelo convite da TV Câmara. Meu cumprimento ao deputado Roberto de Lucena e a todos que estão acompanhando essa transmissão. Uma satisfação, Fernando, falar com você e com o nosso proeminente deputado Glauber Braga. Um grande amigo, um grande líder. Deputado Roberto Lucena, eu vou começar pelo senhor, então. Na sua avaliação, esse sistema misto de votações e o modelo que a Câmara deve adotar após a pandemia, e aprofundando um pouco mais o assunto, eu pediria ao senhor para nos dar alguns exemplos de matérias que poderiam ser votadas remotamente e presencialmente nesse novo modelo que se estuda. Fernando, nós desenvolvemos um bom sistema, uma tecnologia que tem sido referência no mundo inteiro. Podemos continuar num formato híbrido, trabalhando nessa proposta, a exemplo do que acontece hoje no Judiciário. Aliás, o Judiciário, anteriormente à pandemia, já tinha as sessões virtuais, onde os projetos que não eram tão complexos, tão polêmicos, são apreciados pelos senhores ministros, e aí me refiro, por exemplo, ao STF. O mesmo formato, sem dúvida, pode ser adotado pela Câmara dos Deputados e pode ser aperfeiçoado. Eu entendo que isso provoca agilidade e economia. Deputado Glauber, pegando aí um gancho no que o deputado Lucena falou, eu pediria ao senhor que respondesse também a mesma pergunta. O senhor acha que o sistema híbrido, com as votações remotas e presenciais, é a melhor alternativa para o pós-pandemia? E pediria também ao senhor que comentasse como é que fica a relação aí entre o eleitor, entre a sociedade, os grupos de pressão, que são legítimos, e o parlamento nesse sistema híbrido. Fernando, então, eu acho que a segunda pergunta ajuda a responder a primeira. Qualquer alteração de sistema, ela deveria ser adotada para ampliar os mecanismos de participação direta da sociedade. Uma coisa é a necessidade pandêmica, que fez com que você tivesse decisões adotadas remotamente nesse período. Agora, no pós-pandemia, o que a gente precisa ter é a ampliação dos instrumentos onde a sociedade possa exercer a sua pressão legítima sobre o conjunto dos parlamentares. No período de pandemia ficou demonstrado que essa pressão remota, pelo menos no sistema que foi adotado pela Câmara dos Deputados, não prevaleceu como um fato. Eu pergunto, quais foram os instrumentos de participação utilizados nesse período e que foram acolhidos pela Câmara dos Deputados? O que você teve foi um distanciamento por parte dos parlamentares no processo de decisão social. O que você teve foi uma dificultação naqueles temas que eram controvertidos, da obstrução por parte da oposição para que as matérias viessem a ser votadas. A gente está nesse momento, por exemplo, com a medida provisória número 1000, que é do auxílio emergencial, onde já houve muita cobrança para que o presidente da Câmara dos Deputados pudesse pautá-la, garantindo o pagamento de R$600
para a maior parte das famílias brasileiras até o final do ano, sem a diminuição de R$300, e os mecanismos de pressão sobre o presidente, eles ficam diminuídos. Por quê? Porque se amplia o controle dele e daqueles que estão na mesa diretora quando o processo de votação e de pressão passa a ser remoto. Então, por esse motivo, por entender que não há uma ampliação do processo de participação e de articulação social com a proposta que está sendo apresentada pelo deputado Lucena, é que eu vejo de uma forma crítica esse movimento. A tecnologia deveria ser utilizada para ampliar a capacidade de organização e de participação das pessoas. Agora, o que boa parte dos deputados na Câmara Federal quer é diminuir a pressão. Isso a gente não pode aceitar. Vou te dar um outro exemplo, sei que estou me estendendo na resposta, mas é porque é algo já bastante objetivo. Agora querem votar a deforma administrativa. E é uma proposta do presidente da Câmara para que a CCJ volte a funcionar, reduzindo os prazos para que ela seja votada rapidamente. Isso é correto? Não, isso é errado. É querer se utilizar da tecnologia para atacar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais, não permitindo que, por exemplo, os servidores públicos se movimentem, o conjunto da sociedade, contra essa matéria. Por isso, a nossa posição crítica. Então, deputado Roberto Lucena, eu pediria ao senhor que comentasse o que o deputado Glauber colocou, principalmente focando nesse ponto, né? A participação da sociedade como instrumento de pressão junto aos parlamentares, ela não fica enfraquecida sem os encontros presenciais, sem as votações presenciais? Então, se me permite, primeiro eu quero concordar com o meu amigo Glauber quanto à sua preocupação de que nós possamos ampliar nesta ferramenta, nas ferramentas de tecnologia, ambientes que permitam transparência no processo e a participação social. Quero discordar de que estas ferramentas que estão à nossa disposição hoje, elas têm a finalidade de alijar o processo. Nós, inicialmente, tivemos nessas ferramentas de tecnologia uma resposta da Câmara dos Deputados, e aí, com o brilhantismo do nosso quadro técnico de servidores, que se superou e ofereceu uma ferramenta que permitiu que a Câmara dos Deputados continuasse no meio de uma pandemia, uma situação absolutamente adversa, produzindo, e a Câmara teve um papel preponderante, foi muito produtiva nesse período, nesse processo. O que eu entendo é que nós precisamos ampliar estas possibilidades, de forma que ofereçamos também a condição de que, além das sessões presenciais, aí nós estamos falando pós-pandemia, e nós não temos a menor ideia do que estamos falando, qual é o nosso calendário, o calendário pós-pandemia, porque nós não estamos no final de uma pandemia, nós ainda temos uma estrada pela frente, mas temos desafios diante de nós, temos uma conjugação de variáveis significativas para conjugarmos neste próximo ano, quando temos que tratar de recuperação econômica e social do país. Então a Câmara vai ter que continuar fazendo as suas entregas. Eu entendo que o modelo híbrido, ele atenda essas demandas, essas necessidades. Temos o E-Democracia e outras ferramentas que podem ser aperfeiçoadas e aprimoradas de forma que a sociedade possa participar mais efetivamente das discussões, dos debates, de forma também que possamos, através das comissões, também trabalhando em sistema híbrido, trazer a participação das organizações de controle social. Eu entendo que uma coisa não anula a outra. Há temas que eu compreendo que deverão ser tratados presencialmente, com todo o critério, facultando à sociedade a possibilidade de fazer parte do debate de maneira presencial, de exercer a sua pressão, que é legítima, e há outros temas que nós podemos tratar de maneira virtual, como eu citei aqui o exemplo do que acontece hoje no STF, onde temas de consenso, temas que não tratam de
alteração de emenda à Constituição e outros temas mais complexos, podem ser tratados de maneira híbrida. Ok. Deputado Glauber, a utilização do sistema de deliberação remota, ela permitiu à Câmara aprovar mais de 80 projetos relacionados ao novo coronavírus e que ajudaram principalmente a população mais vulnerável. Esses números, eles não são uma estatística muito forte a favor de se tentar implementar um sistema híbrido, além da economia que você tem com passagens, com diárias e da possibilidade do parlamentar ficar mais próximo da base dele mais tempo? Não. Inclusive, a Câmara poderia ter tido um papel muito mais relevante do que teve no contexto da pandemia. Indo ao encontro do que disse o deputado Lucena, se tem matéria consensual, essa matéria poderia ter sido deliberada no atacado. O problema é o consenso artificial que muitas vezes se cria. Várias matérias que são fundamentais não entraram em deliberação nesse período. Por exemplo, a matéria dos entregadores de aplicativos, garantia de direitos desses trabalhadores. E eu poderia citar aqui uma série de outras matérias que não passaram por um processo de deliberação. Então, 80 matérias aprovadas, uma parcela delas consensuais, não podem ser, na minha avaliação, uma caracterização de que houve um ganho enorme para a sociedade brasileira. Muito mais poderia ter sido aprovado com um problema, e aí de natureza grave. Repito, que é a geração de artificialidade naquilo que teoricamente seria consenso, e não é. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da PEC 10, que eu tive uma posição contrária e que garantiu que você tivesse a compra por parte do Banco Central no mercado secundário de títulos, muitas vezes questionáveis, garantindo um pacotão de 1,2 trilhão de reais para os banqueiros. Aquele que faz uma discussão de um tema como esse, do ponto de vista presencial, tem uma maior capacidade de articular com os outros parlamentares, apresentar as suas propostas, e tem mais capacidade também de se articular com a sociedade para exercer uma pressão que seja legítima. E aí, Fernando, a reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: existe uma profunda crise do sistema representativo brasileiro. Uma crise grave. Para tratar essa crise, a gente tem dois caminhos diversos. A negação da política, que não é o meu caminho, com ideias como daqueles que vão querer fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, que na minha avaliação se trata de um retrocesso. Mas tem aqueles que, entendendo essa falência, vão dizer: as mazelas da política precisam ser ultrapassadas com mais política, ampliando os instrumentos de participação direta da sociedade brasileira. Um mecanismo que restrinja essa participação não pode ser considerado positivo. Já vem acontecendo na Câmara dos Deputados desde o período de Eduardo Cunha, e em uma parte se aprofundou, inclusive com o atual presidente Rodrigo Maia, um processo de diminuição da participação da sociedade civil organizada nos espaços da própria Câmara. Veja o que acontece, por exemplo, nas galerias, onde antigamente elas ficavam lotadas, e hoje, quando é um projeto que tem acordo com a presidência da Câmara, ela é liberada. Quando não é, ela é restringida. Então a gente vai ampliar esse tipo de mecanismo também para aquilo que possa ser feito eletronicamente. Se fosse a intenção ampliar o processo de participação social através de mecanismos eletrônicos, essa fosse a vontade da mesa diretora, já tinha utilizado esses mecanismos ainda no período da pandemia para ampliar a organização e a participação popular. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Então é normal que uma parcela significativa da sociedade brasileira, entre os quais eu me incluo, veja com muita desconfiança qualquer tipo de iniciativa que possa ter como resultado restringir ainda mais o processo de participação social. Ainda mais num momento como esse, repito, onde eles já anunciam as matérias que querem votar, como, por exemplo, a reforma administrativa, que é uma verdadeira deforma, depois do período eleitoral, diminuindo prazos. Isso é muito perigoso. Utilizar desses instrumentos para facilitar a aprovação daquilo que muitas vezes, inclusive a maioria da sociedade brasileira, tem uma posição contrária.
Deputados, o assunto não acabou, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu pediria então aos senhores que usassem aí o último minuto para suas considerações finais e também para que os senhores pudessem detalhar um pouco mais qual a expectativa de cada um de vocês sobre quais serão os próximos passos aqui na Câmara para aprofundar ou não esse assunto. Deputado Roberto Lucena, por favor. Queria apenas colocar que esta opção que nós temos não restringe a participação popular. Ela em si não restringe. O que pauta o tema que vai ser discutido, que vai ser tratado, é o Colégio de Líderes. Essa ferramenta, ela pode servir para ampliar. E aí, é a minha defesa, e eu acredito que também seja, eu entendo que seja do deputado Glauber, de que nós possamos garantir que esta alternativa ela possa exatamente fazer o contrário, assegurar com todos esses ganhos também a participação popular. E lembrar que não é impedida a participação do deputado presencialmente nas sessões. Aqueles que desejarem estar, eles podem estar, eles têm podido estar. Nós temos, na verdade, tido essa ferramenta de tecnologia como alternativa para aqueles que precisam trabalhar à distância. Então, finalizo aqui, cumprimentando mais uma vez o meu amigo, o deputado Glauber, por quem eu tenho grande admiração, e cumprimentando você, Fernando, pelo seu grande trabalho. Obrigado, deputado. Deputado Glauber, seus comentários finais, por favor. Cumprimento também o deputado Lucena, você, Fernando. Vou ter que ser aqui rápido e objetivo, que minha bateria está acabando, mas vai dar tempo agora aqui nesse final. A minha avaliação é de que a gente tem que ter propostas objetivas que ampliem o processo de participação social. E eu vou falar aqui de algumas delas, uma inclusive que eu tive a oportunidade de apresentar, que ficou conhecida como Lei do Banquinho, que é a obrigatoriedade de que todo parlamentar, pelo menos uma vez por mês, preste contas em praça pública dos seus atos, na agenda oficial da Câmara dos Deputados e com a possibilidade de ter o seu salário cortado se não fizer. Isso é ampliação de um mecanismo de participação social e de efetivação de cobrança. Dou outro exemplo, emendas parlamentares individuais. Elas deveriam e poderiam ser um instrumento de ampliação da organização. Nosso mandato faz desde o primeiro ano os encontros de emendas participativas, onde as pessoas apresentam as propostas, dizem onde quer ver os recursos aplicados e tem a possibilidade de votar, formar comitês de acompanhamento e depois fiscalizar. Todo o instrumento de ampliação da participação popular vai ter a nossa posição favorável. Instrumentos que venham a restringir o processo de participação, ou seja, uma ameaça à participação popular, vão ter a nossa posição negativa contrária. Obrigado, um abraço a todos que assistiram a essa entrevista, essa conversa, essa transmissão, e obrigado mais uma vez, Fernando, à TV Câmara, pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Glauber, muito obrigado, deputado Roberto Lucena, parabéns aí pelo debate de altíssimo nível, baseado somente em ideias. Eu sou Fernando Gomes e essa foi mais uma edição do Câmara Debate. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.